Linha de Frente. Olá, eu sou Elaine Keller e a gente está começando mais um Linha de Frente, edição de final de semana aqui na Jovem Pan News. Hoje comigo estão Renato Dorgan, Juliana Ribeiro, Túlio Nassa e Marcelo Senise, que já esteve conosco, né? Gente, deixa eu só explicar então quem são eles e por que eles estão hoje aqui com a gente, que eu já vou falar a pauta também. Renato Dorgan é CEO da Travessia Pesquisas, ele é especialista em pesquisas quantitativas e qualitativas, não é isso? Isso mesmo, isso mesmo. Já o Túlio, professor de Direito Administrativo, obrigada por ter vindo. Juliana, professora de Direito Constitucional, obrigada por ter vindo. E o Marcelo, já é nosso querido aqui, conhecido da casa, né, Marcelo? Marcelo faz marketing político. Ele fala que ele é marqueteiro mesmo, né, Marcelo? Eu assumo a posição de marqueteiro, embora esse nome tenha ficado tão pichado no país. Sim. Depois dos marqueteiros antigos, mas é o que eu sou, né? Tá certo. Bom, eu vou discutir com eles, gente, o impacto das pesquisas nas eleições. Afinal de contas, em outubro, vamos eleger os prefeitos e vereadores de mais de 5 mil municípios brasileiros. As grandes cidades já foram alvo de algumas pesquisas sobre a intenção de voto. Mas é bom lembrar que fatores como tamanho da amostra, a forma como são aplicadas as entrevistas, definição de ordem das perguntas, a data quando é feita a pesquisa, tudo isso pode inferir ali no resultado da pesquisa, né? Pode mudar ali o resultado da pesquisa. E essas questões é que a gente vai debater aqui com a mesa, tá, gente? A questão aí dessas mudanças de diferentes órgãos. Por que num determinado órgão a gente tem alguém na frente, no outro já aparece o outro? Ou porque em determinado órgão a gente tem ali a pesquisa dando empate, em outro não? É isso que a gente vai discutir aqui na mesa, tá? E você aí de casa, você já foi influenciado a votar em determinado candidato por causa de uma pesquisa eleitoral? Conta pra gente. Como elas influenciam principalmente o chamado voto útil? É sobre isso que iremos conversar aqui hoje. Mas antes eu quero rodar uma matéria que o Thiago fez para nós. Vamos ver? Não, de maneira alguma. Uma vez que eu prefiro olhar as propostas que os candidatos estão prometendo para o cumprimento do mandato, ao invés de me basear só nas pesquisas que diz que a massa está procurando um candidato ou outro. Não, meu voto eu procuro ver cada candidato, as propostas, ver como é que eles se saíram nas eleições anteriores, as propostas, se eles não se elegeram, se permanecem as mesmas, pra me dar meu voto. Porque tem que votar com consciência, né? Não sou, uma modinha que vai por pessoas ou candidatos, assim, que, todo mundo vota. Eu gosto de pesquisar quais são as intenções, qual vai ser as melhorias, o que eles vão fazer pra gente. Geralmente, quando é prefeito, tal, que é pra minha região mesmo, onde eu moro, né, lá em Itaquera, eu pesquiso muito mais mesmo pra ver o que eles vão fazer de melhoria pra gente. Então, eu não voto, assim, pelo que tá do público, do que acontece geralmente no mundo, né, tipo Pablo Marçal, referente a isso. Não, eu vou pelo que eu concordo, pelo que eu acho que é a minha linha de raciocínio e que vai ser mais agradável, do meu voto. Por mais que a pessoa não ganhe, né, mas eu votei consciente. Pessoal, parece bastante consciente, isso é ótimo, né? Pelo menos aí a nossa... Vou usar o termo que hoje nós vamos falar muito. A nossa amostra, né? Mostrou que as pessoas estão conscientes de que não pode muito seguir pesquisa. Mas eu queria ouvi-los um pouco sobre isso. As pesquisas influenciam o eleitor? E vamos explicar aqui para a nossa audiência já o que é o voto útil, para quem não conhece o termo, né? Voto útil é o seguinte, uma coisa é quando a pesquisa é feita antes das eleições, né? Durante ali a campanha, e aí todo mundo responde, né? Quem é questionado ali pela pesquisa responde. Mas pode ser que esta pessoa não vá votar no dia, né? Fique doente, viagem. Então, ela respondeu lá que ia votar no Zezinho, mas no dia ela não votou. Então, aquela amostra não foi o resultado útil. Então, quando a gente fala em voto útil, é aquela pessoa que efetivamente foi lá na urna e votou. Não é isso? Estou errada, Renata? Me ajuda, me salva. Você tem esse conceito até de voto útil, aí eu voto
válido que você está falando, né? Que é aquele que muitas vezes as pesquisas recebem uma crítica que erram o resultado, mas você também não consegue controlar quem vai e quem não vai votar. Na verdade, você consegue, né? Hoje em dia, você já está em muitos lugares, em muitos casos, você mede também, faz a pergunta se o sujeito vai votar ou não, né? Até para você calcular a não ida no dia, né? Essa quebra que é acreditada a um erro dos institutos, mas muitas vezes existe uma quebra que o cara respondia ali, que é votar no candidato XYZ, mas no dia ele não foi e, na verdade, muitas vezes você responde ali dentro de um determinado grupo mais que você vai, menos do que você não vai. Por exemplo, a gente sabe que o número de abstenção é muito maior nas classes mais baixas. Isso a gente já tem essa noção. A gente sabe também que o número de abstenção aumenta demais nos mais de 60 anos. Aumenta demais nos 16 a 25 anos, né? Mas também daí tem o conceito também de marketing, eleitoral em si, de marketing, que é da utilidade do voto, que é quando você daí as pesquisas influenciam demais. Se chega na reta final ali, um candidato tem 40, o outro tem 35, e o seu candidato está em terceiro, tem 5. E daí, em vez de você votar ali naquele candidato, no seu candidato, você fala, não, aí eu tô achando que... Ah, tá, isso aqui é o voto útil. Isso é o voto útil, É de eu falar, putz, eu não vou votar nesse candidato que eu queria porque ele tá lá no último das pesquisas. Você dá o seu voto útil. Aí eu vou e dou para alguém que vai pro segundo turno, não é verdade? Você utiliza. O voto que eu falei válido, era válido, é verdade, eu troquei. O voto válido, que é o grande problema da quebra do resultado das pesquisas, o voto válido. É muito interessante isso, que é a abstenção. Que a gente não media antes, não colocava em amostra quantitativa e que a gente começou a colocar, porque a nossa eleição é praticamente facultativa. Mesmo juridicamente ela não sendo, né? O nosso sistema eleitoral não é... obrigatório, é obrigatório, mas a multa é pífia, R$3, R$4, não sei quanto está, e a abstenção aumenta demais. E a gente teve cálculos de abstenção na presidencial, ok? Vamos tirar os mais pobres de determinada região do voto, daí teve do outro lado também, vamos prejudicar nisso. Então, agora começam umas estratégias de vamos aumentar, dificultar a ida de alguns eleitores, calcular ali onde é que eles menos vão, o corte, se isso é bom para a gente ou se não é. Se é bom, a gente pode colocar ônibus no dia da eleição de graça. Se não é bom, a gente pode fazer controles. Então, a abstenção é verdade. Ela é praticamente o conceito, não é do voto útil, mas é da validade, né? Sim. Então, aquilo que eu falei inicialmente, de que a pessoa responde à pesquisa, mas efetivamente não vai no dia, é medido pela abstenção. Isso. Hoje as pesquisas já usam a abstenção. Hoje você está começando a usar em alguns grandes centros internas, não publicadas, né, que é muito diferente ali, nas internas ali dos candidatos. As pesquisas internas, elas são muito mais... complexas, muito mais ricas ali em dados. Rígidas, elas são muito mais sólidas do que as pesquisas externas. O que é pesquisa interna e externa? Não publicada. Em casa entender. Eu posso entrar logo com a polêmica? Vai lá. Mas a não publicada, não publicada. Isso, aqui é registrado. Vamos explicar. Olha só, na campanha, para nós marqueteiros, nós estamos medindo o tempo todo em pesquisas qualitativas e quantitativas, em tracking, em grupo focal. Estamos medindo o tempo todo a comunicação. Porque a gente não comunica para a gente comunica para os outros. E o mais importante é a gente ter essa assertividade. Tá. Saber que você está falando para o seu eleitor. Exatamente. Ali, que ele tá o que acontece aí, trazendo a primeira polêmica para a mesa. A metodologia das pesquisas hoje, elas não se aproveitam mais. Nós temos um fenômeno que são as redes sociais. As redes sociais trouxeram o fenômeno das bolhas, né? E a amostragem hoje, o que aconteceu? Há uma diálise social. Fala português mais claro aí para nós. Assim, existem os grupos são como se fossem salas fechadas que têm verdades próprias que se retroalimentam. A internet criou então grupos que as pessoas se agrupam conforme elas têm as mesmas ideias, têm os mesmos candidatos. E assim e elas alimentam inclusive as verdades, né? Coisas absurdas, porque assim, vira um grupo onde um reforça
a verdade do outro. A narrativa do outro. Exato, a narrativa. Verdade, né? E isso é o que gera grandes distorções, estávamos discutindo isso agora há pouco. Então, o que acontece? Por que os institutos de pesquisa erram tanto hoje? Eles erram, não é porque eles estão mentindo ou estão fraudando, é porque a metodologia usada, ela tem que ser modificada. Tá, então eu já vou pedir aqui para a Beatriz... direito de aparte. Eu vou pedir aqui para a Beatriz já dividir a tela, porque eu vi que o Renato, né, que é CEO da Travessia Pesquisas, né, já discordou. Total. Então, agora, eu quero dar o direito de resposta para o Renato. Não, a questão é a seguinte, existe, não é que é má fé ou boa fé. Claro que existem empresas que estão de má fé, principalmente algumas que publicam pesquisas que manipulam ali, e cabe daí ao judiciário discutir a amostra ou não. Mas a amostra, ela segue uma lógica nacional e local, no caso agora a eleição de prefeito, baseada em 3 questões, basicamente, renda, idade e sexo. Sim. Ela segue, você tem os dados do IBGE, infelizmente a gente ficou ali na última década, a partir de 2018, com esses dados defasados, o censo demorou ali em 20, o censo acabou em 22 e a gente fazia ali, baseado no censo de 10, com projeções... Claro que essas projeções, elas aumentavam um pouco a margem em alguns casos, ali de 1 a 2%, uma margem que era 2%, na verdade poderia ser de 3,5% a 4% em alguns casos. Mas ela segue uma metodologia que, como é a pesquisa no mundo inteiro. A questão que é muito mais difícil você fazer a leitura somente pela classe social, pela idade e pelo sexo. Mas ela está te dando exatamente o corte certo. As pesquisas elas erram muito, não é que erram muito, elas erram muito na reta final de eleição, às vezes, algumas vezes. Primeiro que tem uma característica, as internas acertam muito mais do que as publicadas. Isso é uma realidade nacional. Sem dúvida. Explica para a nossa audiência o que é a interna. A interna que você não publica. Pelo direito eleitoral, pela justiça eleitoral, você tem que publicar no ano de eleição, você tem que registrar pesquisa, você registra a amostra. Tá bom, vou fazer uma pesquisa para... Mas se tornar pública essa pesquisa. Doutor Túlio, o Instituto tem que registrar a pesquisa e dizer como foi feita aquela metodologia. Perfeito. Então, há uma transparência nisso. Perfeito. E tem que cumprir todos os requisitos amostrais para que aquela pesquisa possa ser publicada. O que o Renato está falando é que são pesquisas encomendadas e não necessariamente publicadas. Que é interna. Eu tenho interesse de saber como que meu bairro vai votar. De repente, eu quero encomendar uma pesquisa privada particular e ele vai me passar... O candidato X, ele não quer publicar e ele quer saber realmente quais são os números. Não, até porque para publicar é mais caro, né? Você tem uma questão jurídica, os institutos passam a apertar disso. Você apanha pra caramba, porque você publica. Agora, eu vou dizer uma coisa. Eu queria também, desculpa, posso colocar um dedinho nessa prosa aqui? Claro. Então, eu não sou especialista em pesquisa eleitoral, mas eu aprendi com vocês que a pesquisa é uma amostra. Claro. A pesquisa não é uma bola de cristal. Sim. Então, ela vai trazer um retrato daquele momento, daquele período. Isso pode... os dias se passam, a dinâmica é muito grande. A eleição, sim, é cada vez mais importante. Isso. Então, é difícil. Por conta da internet, ela é muito... E as redes sociais, é outro mundo, tudo isso a mudança das coisas é muito mais rápido. Mas eu fiquei com um espírito tão mais calmo a hora que eu entendi isso. Na verdade, quando você lê uma pesquisa, você não pode ler e falar assim, o resultado da eleição será aquele. Claro. Aquilo é uma amostra do momento que vai lhe dar informações, é um retrato, é uma foto, que vai lhe dar informações importantes para você decidir o seu voto, no caso do eleitor, e no caso do candidato, para a estratégia de campanha dele. É melhor a informação do que a não informação. Sim. Muito embora a informação não é a bola de cristal que vai cravar as eleições. Mas aí, então, por ser amostra, e mesmo eu não sendo especialista em pesquisa, eu fiz a minha amostra. Para responder a pergunta do programa, que é: a pesquisa eleitoral influencia no voto? Profundamente. Então, eu fiz a minha amostra. Profundamente. Na minha amostra, com as pessoas próximas a mim, o resultado foi surpreendente, influencia muito. Muito. Por exemplo, uma pessoa é contra, de repente, um candidato de esquerda, é contra o Boulos. Então, ele vai votar
ou no Ricardo Nunes ou no Pablo Marçal, conforme a pesquisa mostrar para ele naquele momento quem tem mais chance de vencer o Boulos. Então é evidente. Isso é o voto útil. Isso é o voto útil. Às vezes você prefere o Marçal e vai votar de pessoas no Nunes. que me confidenciaram essa situação. E o inverso também, né? Também quem é contra o Marçal. Corretíssimo. Só um pouquinho mais. E eu preciso só explicar uma coisa, né, Marcelo? Te chamei de Marçal. Marçal. É polêmica, dentro do que você falou, porque a minha primeira formação é economia e, por óbvio, eu estudei estatística. E essa questão que você falou, ela não faz muito sentido, porque quando a gente estuda em estatística que a gente vai montar uma amostra, você não pode viciar ela dentro de uma bolha. Então, eu não posso entrevistar só pessoas de direita, só pessoas de esquerda. Eu tenho que pegar pessoas da Zona Sul, da Zona Leste, falando aqui em pesquisa municipal. Proporcional, Zona Sul, Zona Leste. O geográfico do prefeito entra na amostra. Isso. Idade, você vai diversificar idade, gênero, médias, pequenas e grandes cidades, escolher a amostra nacional. Exato. Para você ter esse termômetro, essa fotografia. Então, não dá para você dizer que agora a pesquisa está viciada, como é o termo que a gente usa, que seria uma pesquisa errada para quem está em casa. A gente vai precisar de uma outra metodologia. Pelo fato da internet. A gente vai precisar de uma outra metodologia. Então, a gente vai precisar de uma outra metodologia. Os institutos, nas últimas 4 eleições, vêm errando sucessivamente. Mas cada vez com menos capacidade de oferir isso. O que acontece? Com o fenômeno das bolhas, se a pesquisa não toca na amostragem a bolha, você não ofere a bolha. Só que essa bolha, ela tem tamanhos estratosféricos. Mas a amostra está errada. Talvez como ele falou. Aí me desculpe, olha, vou dizer para você. Nas últimas 2 pesquisas, a gente está fazendo um trabalho científico, justamente para contestar a questão das pesquisas. Existem... nas 2 últimas pesquisas, os trackings e de várias... O que é tracking para minha audiência? Tracking é uma pesquisa sem metodologia. Não, é errado. Calma, a metodologia ela não tem a metodologia formal. Tem a metodologia formal igual da Quant. E é o pulso, você faz entrevistas diárias, isso é um conceito de tracking dos anos 70. Tudo bem. Você jogava e mensurava às vezes as pessoas. O tracking é feito por telefone. O que é tracking? Então, é uma pesquisa feita por telefone. Eu e a audiência. É feito por telefone. O tracking é uma pesquisa que é feita diariamente por telefone. Ela é mais solta do que a amostragem convencional. Ou seja, ela não é uma pesquisa que a pessoa vai na rua. Mas é de telefone, mas ela não é solta, a metodologia é idêntica da Quant. Mas ela tem dado muito mais assertividade, muito mais assistitividade. Claro. Do que mas eu vou te explicar por quê. Então explica. Mas eu vou te... Não é por causa de campo, eu concordo, mas aí é diferente. No período eleitoral, a pesquisa quantitativa, o modelo, porque o tracking é um tipo de pesquisa quantitativa, o modelo mais adequado é o tracking. Por quê? Porque ele faz mensuração diária, porque o que o doutor aqui falou, o doutor Túlio, é mutante. Então você faz a mensuração diária dentro de uma amostra curta e faz entregas a cada 3 dias daquela amostra, mas você continua cruzando idade dentro da amostra estatística, sexo, renda e geográfico, no caso de cidades ali mais ou menos de 100 mil habitantes acima. O que eu acho muito complicado é a interpretação de pesquisas quantitativas, que cada vez menos está sendo feita menos por estatísticos e sociólogos e cada vez mais por pessoas ali que não compreendem ler o cruzamento das pesquisas. E eu falo por quê? Não se lê espontânea mais. Quem lê espontânea está lendo muito melhor do que quem está lendo só estimulada. Espontânea, eu vejo aqui. Túlio, você tem candidato a prefeito? Eu não mostrei nenhum. Ele fala, sim, meu candidato é X. Fulano de tal. Meu candidato é X, é Elaine. Não entra o voto útil nesse momento. Daí a estimulada é, Túlio, entre esses candidatos aqui, qual você Marcelo, vota? Elaine, a doutora, João, Pedro, esses aqui, mostra uma rosa dos ventos se for campo. Se for telefone, você pergunta. Entre o candidato, tal. Isso é estimulada. Se pro segundo turno for Joãozinho e Maria. Isso é estimulada. Espontânea não se lê mais. Então, o que acontece? Se você for ver aqui em São Paulo, o indeciso da estimulada já está em 8, 9. O indeciso da espontânea está 20. Então, tem nego respondendo
sei lá, Ricardo Nunes, da Atena, Tabata, Marçal, Boulos, mas ele não está definido. Ele é mutante, ele pode mudar. Ele não está respondendo. Por isso que as pesquisas hoje não estão dando tão certo, não é isso? É por causa disso, por causa da amostra. A gente tem a dinâmica da internet. Agora, Marcelo, eu concordo. A amostra tem muito cara fazendo a amostra errada. O censo ferrou os institutos. Mas, não, como é que... Peraí. A gente ficou 14 anos sem falando de grandes institutos e o doutor Túlio acabou de me falar aqui que os institutos têm que registrar lá no Tribunal Regional Eleitoral, né, da região, ali, igual aqui de São Paulo a São Paulo. E ele tem que mostrar a amostra, ficou ótimo. Ele tem que trazer a amostra e a metodologia que ele fez. Isso passa por alguém dentro do tribunal? Passa por Elaine, está cheio de amostra impugnada. Claro. Não, está cheia de amostra. Mas essas que são impugnadas, elas vão para a TV? A gente fica Não, é proibido divulgar. Proibido divulgar. Então só é divulgado, Eu vou pedir para os doutores me explicarem. Só é divulgado depois que o Tribunal Regional Eleitoral homologa, fala ok, tá certinha a pesquisa. Não, ele não fala nada. É impugnado, né? Sim. Você ou impugna ou não. Se não impugnou, vai para o negócio. Só para fazer uma linguagem aqui mais popular para a nossa audiência. O homologar ele diz, ok, pode estar liberada para botar no jornal. O que nós marqueteiros fazemos usualmente? Eu quero só ouvir a doutora Juliana, que ainda não falou. Doutora Juliana, como é que é isso mesmo? Então, primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade, Elaine. É uma grande alegria estar aqui junto a todos. E, bom, então as pesquisas, acho que primeiramente, numa linha de raciocínio, né, elas são muito importantes para o direito à informação. Lembrar que é um direito fundamental, então destacando aqui o papel delas, né, de levar a informação. Sempre que a gente fala do direito à informação, é o direito de informar, direito de ser informado, direito de se informar. Então é muito importante que se busque, né, as pesquisas divulgadas, né, com seriedade, que tem todo o controle, que tem toda a divulgação da metodologia. Eu acho que algo que é muito importante para as pesquisas é a ideia da transparência. Então, né, que seja dada a transparência exatamente para que seja feito o controle de idoneidade, inclusive, das pesquisas. E que é esse quadro, então, que é algo que pode oscilar e é importante para quem esteja acompanhando as pesquisas que eles saibam disso, porque às vezes ele está olhando uma pesquisa que já foi superada por um fato novo, trazido, inclusive, pelo impacto hoje das redes sociais. Entendi. Eu vou até aproveitar essa sua fala de o direito constitucional de se informar, porque o Congresso tentou já, por algumas vezes, proibir que que existam, né, pesquisas ali 15 dias antes das eleições, justamente para não induzir o eleitor. Na França é assim. Hã? Na França é assim, 15 dias antes não pode. Isso. E foi barrado justamente porque disseram assim, não, porque tem o direito de informação. Mas aí, eu vou falar aqui como leiga, tá? Será que eu tenho direito... O que é essa informação? Se eu tenho convicção do meu candidato, ou se eu não tenho convicção de nenhum candidato, o que aquela pesquisa vai me informar? Vai me tendenciar? Eu queria que a senhora explicasse isso. Eu estou falando como leigo. Será que não é melhor que nem... Vou fazer uma brincadeira bem boba. Quando você está grávida, você não sabe o sexo, né? Você é surpresa. Abre lá a urna e, nossa, é menino, é menina, né? Então, assim, por que é o direito de se informar? Eu queria que a senhora explicasse. Sim, bom, estou ao lado aqui de especialistas em relação ao tema, mas o meu olhar seria... Estávamos falando do voto útil. Então, eu posso até ter certeza do meu candidato. Então, percorri né, o período eleitoral, tenho certeza do meu candidato. Mas, se aquela pesquisa, ao final, véspera da eleição, ela traz resultado, você pode tentar mudar o seu voto para trazer a ideia do voto útil, né? Então, realizar um voto útil. Então, acho que as pesquisas podem influenciar, voltando àquela pergunta inicial, né? Também qual o impacto das pesquisas nas eleições. Acredito que quanto mais próximo das eleições, o impacto em relação ao voto útil, ele tem mais... Mas aí ele acaba, na minha opinião, gerando uma tendência, porque daí o coitado, o candidato que está lá... Você tem um comportamento de rebanho. Você tem lá aquele candidato que não está bem nas pesquisas, você já joga uma pá de cal nele, né? Porque o voto útil acaba indo para... Essa é uma discussão. Então, eu acho que essa coisa de direito de se informar... Por favor, doutor Túlio. Um ponto... não sei se é discordante, mas é polêmico, em relação ao direito de informação.
É evidente que a pesquisa, na minha humilde opinião, vamos chamar assim, influencia. Na minha pequena amostragem, segundo os especialistas, parece que há um consenso de que ela influencia. Muito bem. O fato dela influenciar significa que ela deve ser proibida no momento em que ela tem o maior potencial de influenciar? Aí já é uma questão jurídica, é uma questão que se coloca e deve ser debatida. Bom, nós sabemos que uma norma constitucional como o direito à informação, ela é uma norma de máxima efetividade. A interpretação que tem que ser dada a ela é a sua máxima realização possível. Então, é a máxima informação e não a mínima informação que o eleitor deve ter. Imagina um eleitor que não tem convicção em um candidato e ele quer realmente fazer um voto útil. É democrático que ele tenha o maior número de informações para ele decidir. Se ele quer fazer um voto útil, é do direito dele fazer um voto útil. O que a gente tem que coibir, na minha opinião, não é a pesquisa em si, não é a pesquisa no geral, né? É o abuso da pesquisa, a pesquisa tendenciosa, a pesquisa manipulada, a pesquisa comprada, etc, etc. Esse tipo de situação que tem que ser combatido a doença, não matar o bebê. Né? Então, juridicamente, olhando para a nossa Constituição, né, numa ponderação entre o princípio do acesso à informação, eu acredito que nós não deveríamos proibir a pesquisa mesmo no período máximo. Aí mesmo o problema está 15 dias antes da eleição, o senhor entende que não? Que juridicamente não, proibido. Mas eu reconheço a enorme dificuldade que esses senhores terão aqui e os órgãos de controle em realmente se certificar, fazer as impugnações necessárias, o Ministério Público, e verificar se as pesquisas nessa reta final estão sendo feitas da forma adequada. É porque é um instrumento valioso na guerra à pesquisa. Tanto para você monitorar, quanto para você tornar público, aumentar seu punch ou diminuir a relevância do seu oponente. Né? Todos os marqueteiros, e assim, sem hipocrisia, você sabe que eu sou um marqueteiro que tem a boca dura, né? Sim, por isso que eu te chamo. E assim, a gente não pode ter hipocrisia, que a gente usa esse ardil, né? Todo mundo já registra as últimas pesquisas, a data das últimas pesquisas. Por quê? Porque se for necessário, você vai tentar insuflar uma pesquisa, porque uma pesquisa vitaminada, como a gente chama, é uma coisa que pode ajudar a virar o jogo. Porque a gente tem um comportamento de manada, né? Que é o voto útil. Tá, vamos entrar então nesse assunto. Tem esse comportamento de manada, isso é real? Tem, assim, eu como instituto, eu faço quali, faço quant, faço várias campanhas hoje, mas são internas exatamente por isso. E aí eu vou pedir já um gancho. Eu não publico exatamente por causa desse vitaminada dele. Claro. E aí, a gente morre eu acho de medo que é legal a gente explicar também para as pessoas de casa o que é uma pesquisa quant e uma quali, né? Claro. Eu acho que é legal a gente rapidamente explicar. Se você quiser fazer isso, Renato, fica à vontade. Não, a qualitativa é a pesquisa. Você pode fazer em vários momentos, o tempo todo, depende do que uma campanha tem, né? Infelizmente, no Brasil, tem uma discussão muito grande sobre fundo eleitoral, que é muito grande, isso aqui, mas ainda é curto o dinheiro para pesquisas e para comunicação em si, né? E o processo ficou cada vez mais curto da campanha. Nos Estados Unidos, você faz pesquisa qualitativa 2 anos de campanha, né? A qualitativa são grupos... 2 anos antes do pleito? 2 anos. Eu faço governos os 4 anos. E o resultado de qualitativas e quantitativas para governos que fazem os 4 anos, normalmente é a reeleição estourando. Porque a gente está misturando o que o eleitor deseja, o que o eleitor espera o tempo todo. Então vamos explicar para o pessoal. Quantitativo, você conserta a administração. Você vai dar ali a quantidade de pessoas intencionadas. A foto. A qualitativa são grupos focais. É uma radiografia. A qualitativa são grupos de 8 pessoas, 10, depende. Não é uma coisa grande, não. Que a gente bate vários. Não, assim, não é um... São grupos. São vários grupos de 10 pessoas. Eu posso cortar do jeito que for, eu posso cortar por voto, entendeu? Eu posso cortar por aprovação. A gente chega para o gestor de pesquisa e fala, olha, eu quero saber qual a opinião das pessoas sobre o meu programa eleitoral, sobre essa proposta. Vocês estão gostando da minha campanha que está passando na TV. E aí você fatia. Você dá para o instituto. Isso é qualitativo, porque daí eu passo a perguntar. E eu entendo o que está acontecendo realmente. Da pessoa. Realmente, e eu consigo testar Por que a gente não está crescendo? Por que a gente não está crescendo no segmento das mulheres? Porque os jovens, eu faço grupos ele vai responder. separados. O grupo do candidato X, do Y,
que aprova, desaprova o governo, vamos entender quais são os problemas. A gente faz mediante um roteiro. Pelo que eu estou lendo, ela é muito mais importante para as campanhas e para os candidatos. Ela é o segredo. Do que necessariamente para o eleitor. Para o eleitor. A quantitativa é o eleitor não quer saber por que a mulher... Não, tudo bem que a gente até quer, às vezes, mas não é tão importante para a gente saber por que a mulher gosta do Zezinho e não do Chiquinho. E se ela gostou da proposta? É um eleitor muito mais curioso ou que quer se informar, mas não é a regra. Através do Instituto você consegue definir bem seus arquétipos que você vai trabalhar, quais são os atributos. Entendeu? Que o seu candidato Construção, desconstrução, narrativa. Que é mais por exemplo, um candidato que tem rejeição das mulheres, como eu falei, daí a campanha vai trabalhar que ele fale mais para esse público. E propostas que os caras acham genial, a gente coloca ali para o eleitor e o eleitor reprova. Agora, fala, é impossível, isso é loucura, isso é bobagem. A gente que trabalha com inteligência artificial, a gente superou isso tudo. Olha aí, eles estão querendo acabar. Lamento. Eles acham que vai acabar tudo. Não, igual, vai acabar com os institutos. Eles não entenderam que a gente vai criar nossas inteligências artificiais. Não, eu espero que E a gente que vai alimentar as inteligências artificiais do jeito que elas têm que ser alimentadas. Não para destruir a Terra em 72 anos. Não é destruir a Terra. Vou dizer para você. A gente vai construir narrativa. Há 10 anos atrás, rede social, 10 anos atrás, rede social era supérfluo, doutor. Não, mas não. Há 10 anos atrás, ninguém acreditava que ela superaria a TV. Mas vai fazer parte da gente. A TV, a rádio, o jornal. Como é que você usa a inteligência artificial na campanha? Explica pra gente. Vai fazer parte da gente. A inteligência artificial, ela mapeou, do mesmo jeito que, isso eu canso de falar, do mesmo jeito que a ciência mapeou o genoma humano, ela mapeou as emoções humanas. O voto, ele é límbico. A decisão do voto não é racional. Sim. É um equívoco a gente achar que é racional. A gente racionaliza depois. Ele vem num padrão da memória afetiva, ele vem em padrões de neuromarketing muito mais profundos do que parece. Tá. Ele tá ligado, então, às nossas emoções. Totalmente. Está também ligado calma. Está ligado às emoções. Tem uma ciência que chama antropologia, que é essencial e é perigosa você não colocar essa ciência no meio dessas coisas, que além das emoções, senão a gente senão vira um mercado só as coisas, que além das emoções, você tem os ambientes. Então, por exemplo, não é igual um eleitor do Piauí, de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul. Claro. E não é por causa de questão, é por causa da formação antropológica, da formação sociológica daquele lugar, das atividades da psicologia social daquele lugar, da história política. E qual a vantagem dos atores? Não, porque aí que eu te falo, a questão da emoção, esse é um dos grandes erros, principalmente da derrota do bolsonarismo em 22, do ponto de vista de marketing, não do ponto de vista político. Que é achar que a gente é uma sociedade compartimentada e semelhante à sociedade norte-americana. Não, antropologicamente a gente tem coisas iguais e tem coisas diferentes. Mas a questão não é essa. Se a gente partir só para achar que o brasileiro é só emoção... não colocar os aspectos antropológicos, a gente toma muito risco. Pois é, mas a única maneira de você fazer a inteligência artificial... Agora está ficando um negócio de filosofia. Não, de antropologia. Não. Agora a Bia dividiu a tela. Isso é o dia a dia. A questão da inteligência artificial... A ciência ainda é importante. A questão da inteligência artificial é que ela tem o cruzamento de todas as informações. Ela consegue mapear, ela consegue determinar seu padrão de escolha antes de você escolher. Sim. Entendeu? Ela tem todos os livros à disposição. Mas isso já está disponível para os candidatos? Está disponível. O Trump foi eleito assim. Não, digo aqui, nossa realidade. Por exemplo, agora, eleições municipais. Os candidatos alta escala não, alta escala não. Em alta escala não. Porque vocês acham que o Pablo Marçal não está usando inteligência artificial? Ele usa inteligência artificial, ele usa Big... que tem uma diferença muito grande entre Big Data e controle das redes. Tenham certeza do que vocês estão falando. Muito cuidado entre controle das redes. Não, assim, o que eu estou falando... Falou de um candidato, tenha certeza eu trabalho em inteligência artificial e assim, não estou falando de alguma coisa positiva ou negativa, não tem julgamento de valor. O que eu estou falando existe uma bússola que eu uso, que ela é certeira. Entendeu? Eu usei o exemplo do Pablo Marçal só porque ele vem no movimento antissistema. Sim, ele é um outsider que apareceu. Antissistema. Do mesmo jeito que Milley
na Argentina. Sim, mas o adversário do Milei teve 40%. Milei ganha a eleição, sem dúvida. Tudo na história não é definitivo ainda que a inteligência artificial domina todas as narrativas de todas as candidaturas que serão vencedoras. Ela não domina. Nos próximos 2, 3 eleições. A inteligência artificial ela não é positiva nem negativa, ela é ferramenta. Como você vai usar a ferramenta? Sim, mas ela ainda não domina em 2024. E aí eu quero aproveitar ela domina o quê? As campanhas vitoriosas, ela não vai dominar ainda. É ainda uma transição. É a mesma coisa que você fala que a rede social domina. Por exemplo, a TV aberta ainda tem mais... gente que faz foguete com uma chave de ferro. Não, mas a TV aberta e o impresso... Vamos só botar a bola no chão aqui. Eu quero saber o seguinte: a campanha municipal de 2024 vai usar inteligência artificial? Claro, ela já está usando. Vai, lógico. E aí eu vou perguntar então para os dois doutores. A gente usa inteligência artificial desde 2018. Tá. Eu vou perguntar aqui para os dois doutores. Isso vai, como é que a lei eleitoral, né? Eu sei que a senhora é de constitucional e o senhor de administrativo, mas conhecem bem da matéria. Como é que a gente consegue controlar esse uso no campo das eleições? Eu já sei que, por exemplo, na lei eleitoral deste ano, o candidato que usar deepfake ou inteligência artificial para mudar ali qualquer coisa numa publicação, ele tem que escrever embaixo que aquela imagem ou aquele vídeo foi manipulado por inteligência artificial. Ok. Mas ele está falando aqui de uma coisa que é muito além do que isso, que não é usar para postar um vídeo, é postar para descobrir o que a Elaine pensa, sem eu saber o que eu penso. É muito mais sério. Então eu queria entender como é que o direito está lidando com isso. Sem dúvida. Acho que são questões novas, né? Acho que talvez a gente ainda esteja aprendendo a lidar com tudo isso. Eu acho que a gente entra numa área onde se discute, a gente estava falando do direito fundamental à informação, mas hoje também já há discussões por conta de uma PEC, de uma proposta de emenda constitucional voltada à proteção dos neurodireitos, né? Então, que vai lidar com esse alcance hoje pela tecnologia dos pensamentos. Então, talvez algo, né, para dentro dessa seara política, em como que é feito esse uso, né, para a gente aprender a lidar. Então, ainda não temos uma resposta hoje. É feito o uso da inteligência artificial, mas à luz dessa proteção dos neurodireitos que vai envolver as emoções e o alcance da tecnologia, ainda é algo que vamos precisar amadurecer. E, se me permitir, claro. Quando a gente fala no uso da inteligência artificial, ela é autorizada para determinadas situações. Então, o uso da inteligência artificial, quando você vai melhorar uma imagem, acrescentar uma legenda, tornar aquela imagem talvez até mais atrativa, né, do ponto de vista da tecnologia, ela é autorizada. O que não é autorizada é quando você faz o uso da inteligência artificial para a criação ou a troca de voz. Então, usa a imagem de um candidato e coloca uma fala. É o que a gente chama de deepfake, né? Isso. A senhora não gravou e eu vou lá... Você, né? Que você tem a minha idade, por favor. Eu uso aqui tua imagem e a tua voz, eu gravo aqui tua imagem e tua voz e depois falo, mudo isso dizendo que você falou que eu sou feia, chata e boba, né? Isso? Esse não pode, né? Isso é o deepfake. Então, isso não pode não hoje. Pode. Tá. Exatamente. Eu diria, assim, em complemento ao que a doutora falou, muito bem explicado, é que a inteligência artificial deve ser o maior desafio do direito na atualidade e para o futuro. Porque não é só para as eleições, para a vida privada, para a intimidade, influenciar nas compras, né? Às vezes a pessoa não é bombardeada com propostas disso, propostas daqui, com estímulos neurais e acaba cedendo a essas questões, questão de segurança de dados e informação. E eu acho que o Brasil, eu já não sou um especialista em inteligência artificial, mas tem muitos juristas no Brasil já especializados em inteligência artificial e que me relatam que o Brasil ainda está engatinhando ao entender quais são as consequências da inteligência artificial na vida cotidiana do cidadão. Mas aí eu só queria fazer um gancho. Eu acho, eu queria aproveitar só essa discussão e dizer que eu penso que as nossas eleições, o nosso Tribunal de Justiça Eleitoral, ele é muito efetivo no Brasil. Porque, por exemplo, nessa questão que eu falei aqui do deepfake, né, que eu
fiz aqui uma brincadeira dizendo que eu usaria a sua imagem, só para ilustrar para quem está nos ouvindo e assistindo o que é uma deepfake. Isso a gente percebe que a Justiça Eleitoral brasileira conseguiu vedar. Não há esse uso efetivo. A gente não tem esse absurdo. Sabe por quê? Porque ela tem o poder de polícia administrativo eleitoral. Ela não depende, muitas vezes, do legislativo para ela, nas eleições, ela própria regulamenta essas... Então, ela tem muito mais agilidade e dinamismo para poder fazer frente a esses desafios. Às vezes pode fazer bem, pode fazer mal, mas ela tem esse mecanismo que é mais eficiente. Mas essa efetividade faz muita diferença. Faz, total. Ela salvou a gente. O que acontece? É deepfake. É o menor dos problemas. Eu falo isso há um ano, que é a pontinha do iceberg. O problema é a possibilidade que a inteligência artificial tem de manipular as pessoas. Sim. De manipular a escolha das pessoas. Em várias faces da vida da pessoa. Assim, o YouTube sabe seu humor. É o que eu tô falando. Assim, você lembra no início do ano que eu criei aquele movimento danado, que eu comecei a bater panela dentro do Congresso para se regulamentar a inteligência artificial? Por quê? Porque qualquer Big Tech podia tomar conta da gente, qualquer nação estrangeira podia tomar conta da gente, porque a nossa democracia, apesar dela ser uma democracia sólida, ela é muito nova. Mas vamos lá. Só para concluir, a questão é que o nosso Congresso... Você tocou no nome de uma Big Tech e aí eu preciso me posicionar. Vale lembrar que aqui no Brasil... à luz do que eu vinha dizendo, que a Justiça Eleitoral tem sido bastante efetiva, também fez acordos de cooperação com as Big Techs. Então, eu sei, por exemplo, que todas as Big Techs, inclusive essa citada por você, têm feito um esforço muito grande, inclusive em colaboração com a Justiça Eleitoral, no sentido de... Eu até guardei que eu assisti uma palestra deles, de 4 R's, que é remover... eu lembrei e já esqueci. Remover, mas não dá estímulo para fake news, né? E também aquilo que for verdade, aquilo que é fonte de verdade, eles dão o impulsionamento. Então, e tem uns eles verificam, às vezes, se é verdade, depois colocam que Exato. não é. Tem isso também de reavaliar, verificação, enfim, tem verificação. Mas eles fizeram uma historinha do R, uma metodologia de R, que ela deixar solto, nossa. Isso. Então, assim, eles também... fiz toda essa fala para quê? Para dizer que eles também têm feito um esforço de cooperação muito grande com a nossa Justiça Eleitoral. Tem que fazer, porque eles recebem dinheiro público. O impulsionamento que eles recebem na campanha eleitoral é dinheiro do povo. Eles têm obrigação dentro disso. Eles ganham dinheiro com isso. Agora, a grande questão, e o que eu como presidente do IRIA, do Instituto de Regulamentação para a Inteligência Artificial, o que a gente vem brigando estamos extremamente irritados com o Congresso Nacional silente que a gente tem. A gente está com um problema sério na mão. O mundo todo está debatendo a inteligência artificial e o Congresso Nacional está fazendo corpo mole. Graças a Deus a gente tem a Justiça Eleitoral que a gente tem. Carmen Lúcia assumiu esse papel. A gente trabalhou em cooperação com ela estrita e graças a isso a gente conseguiu ter uma regulamentação mínima. Ela é pioneira. É suficiente? Não é suficiente. Sim. Mas foi o possível. Sim. Vamos lá, os 4 R's. Achei aqui porque eu guardei. Eu escrevi lá do YouTube. Remoção de conteúdo que viola as políticas da plataforma. Sim, remove bastante coisa. Recomendação de conteúdo de fontes confiáveis. Redução, ou seja, não dá destaque para aquilo que eles entendem que pode ser prejudicial. E recompensa para aqueles que postam conteúdos favoráveis. Então, são esses os 4 R's que eu mencionava. A senhora queria... Você, né, Juliana? Quer falar alguma coisa? Não, e tem a política também, né, do TSE, também do verdadeiro ou falso, que você pode também denunciar o fato ou boato, né? Que eu acho que também ajuda aí na informação, na divulgação. Que, na verdade, não são culpas das Big Techs, são culpas de quem coloca o conteúdo ali. Exato. Né?
que é ter uma turma ali que tem que realmente investigar essa turma e punir. Claro, o problema sempre, eu acho que na teoria é perfeito e é melhor se ocupar do tema, procurar se apropriar do que não se apropriar. Mas não nos iludamos. Nos casos concretos, caso a caso, é muito difícil definir também, em certas situações, se aquilo é uma desinformação ou não é uma desinformação. Então, eu acredito que é melhor resolver boa parte dos problemas, mas a solução vai ficar na casuística, de caso a caso. Por isso que o Congresso Nacional tem que fazer um debate amplo com a sociedade, né? Ele tem que sair dessa silêncio, ele tem que sair desse corpo mole, entendeu? O que eu particularmente defendo? Que se crie uma comissão especial dentro da casa, onde todos os projetos sejam discutidos dentro dessa comissão. E onde se há um debate com a sociedade, porque o que está, por exemplo, está se debatendo lá a questão no Senado. Aquilo ali era um absurdo. A única coisa que não era vista naquele projeto de lei era a democracia, que era a questão mais importante do país. Ou seja, estava se discutindo a questão de inteligência artificial, toda na lógica do consumo. Né? Então, assim, a gente está perante o maior salto da humanidade, que é a inteligência artificial. Porque o que a inteligência artificial é? Ela é um complemento da nossa inteligência. Ela vai permitir que você, como advogado, seja um advogado muito melhor. Não vai acabar com os institutos de pesquisa. Os institutos de pesquisa sejam melhores. Na verdade, a gente vai ser oráculo, vamos ser oráculos. Melhor, claro. De sabedoria. Claro. Não vamos acabar. A questão não estou falando em acabar. Vai transformar. Claro. É exatamente como foi a questão das redes sociais. E quem não pegar esse bonde agora, infelizmente vai ficar para trás, vai trabalhar em museu. É verdade. Eu falo isso, você sabe que em Compol, né, todos aqueles marqueteiros na frente. Então, eu entro falando, vocês estão trabalhando para a rede social, vocês estão trabalhando para o museu. Porque as redes sociais com a inteligência artificial vai para o museu. Senise, agora eu quero fazer um contraponto aí. Claro. Eu vejo muito a questão da inteligência artificial substituindo ou não o trabalho jurídico, por exemplo. Um estagiário no meu escritório, eu peço para fazer uma peça, ele vai lá na inteligência artificial e sai a peça pronta. A peça não sai bem feita. Não sai. Raríssimas as exceções. Eu não sei o que vai acontecer no futuro, se no futuro as peças sairão muito bem feitas e tal. Mas aí eu ouvi um especialista, eu sou curioso, e gosto muito de ouvir o Miguel Nicodelis, que ele é um neurocientista, um dos mais reconhecidos do Brasil, professor nos Estados Unidos, e ele fala que inteligência artificial sequer é inteligência. Ele usa esse termo. Inteligência artificial não é inteligência. A nossa inteligência, ele diz, é analógica, para começo de conversa. Ela não é digital. Nunca será possível fazer um download. Eu estou falando o que o professor neurocientista diz. Então, eu acredito que a inteligência artificial, eu tenho algumas ressalvas, não quanto a ela ser uma ferramenta inexorável, inevitável, que vai balizar muito, mas eu acredito que ela tem um limite também. Sim. Ela tem um limite. Ela não vai substituir. Você sabe qual é o limite? Ela não vai substituir uma boa pesquisa qualitativa, ela não vai substituir a criatividade de um advogado, ela não vai substituir o sentimento. O limite ele está baseado na pergunta. Tá? Gente, só vamos voltar para a pauta. Se substitua tudo daqui a 2.000 anos, a gente não vai estar aqui. Só para a gente, antes, já estamos indo aí para os 10 minutos finais da pesquisa. Voltando no tema da pesquisa, tem muita gente que fala assim, é muito corriqueiro a gente ouvir. Eu não acredito em pesquisa porque eu nunca fui entrevistado. E aí eu queria que vocês explicassem por que é difícil alguém ser entrevistado. Porque é difícil mesmo. A amostra não é fácil. Ela é um recorte muito pequeno. Vamos supor, uma cidade como São Paulo, uma amostra razoável aqui é de 1.800 a 2.000 entrevistas. Não é pouco? Não. Estatisticamente é a amostra correta. Quantos eleitores nós temos na cidade de São Paulo? São 12 milhões, né? Hoje. E aí, 1.800 pessoas conseguem tirar uma foto. Conseguem. Exatamente uma foto realística se você usar os cortes de idade, de sexo, de renda. Hoje a gente está usando geográfico. Tem algumas pessoas inventando de usar cortes religiosos, mas isso são aspectos que você tem que extrair muito mais numa qualitativa para entender como pensa esse segmento do que num corte de quant. Do ponto de vista de amostragem, sim. Daí você tem como que você faz isso? Você tem um campo
você tem o telefone e você tem a internet. A internet no Brasil é muito complicado, o digital ainda, para você fazer pesquisas puramente no digital. Ela amostra aí, daí tem uma margem muito maior que as pessoas podem mentir ali do que ela é. O brasileiro comum, aí você não alcança só com a verdade, porque a inteligência artificial, vou voltar rápido, ela é baseada na verdade. Ela não é baseada no que ele dissimula. Eu quero ver a inteligência artificial fazer um grupo em Minas Gerais, de qualitativa, que o eleitor critica quem ele gosta e fala bem de quem ele não gosta. E entender essa lógica antropológica do corte mineiro. Daí outro dia a gente conversa sobre a colonização do Brasil por regiões. E daí a gente vai entender muito isso, foi antropologia. Mas voltando aqui na quantitativa. Então, o corte, se bem feito, a amostra... Eu acho que você vai receber muitas críticas dos mineiros. Vou. Eles vão te bater. Não, mas eles sabem, é dificílimo grupos em Minas Gerais, por isso que a eleição... para os marqueteiros é muito difícil você criar narrativas muito boas ali e construções muito de eleição. Já ganhou aqui, porque é dificílimo a eleição. O eleitor é difícil, não é fácil. É o eleitor matreiro, turma não vai ter Minas Gerais. Minha família é de Minas. Família de Varginha. Claro, o Brasil todo é Minas. Mas aí a questão se você seguir a metodologia certa, não é que não vai errar a pesquisa, você tem margem. Claro, quanto mais entrevistas você faz, mais reduz a margem. Se eu fizer 10 mil entrevistas em São Paulo, eu vou reduzir essa margem a 1% de erro. De erro no momento, que é o que o doutor falou aqui. Depois de amanhã, pode acontecer alguma coisa. Sim. Acontece coisas todo dia. Escândalo, você teve o hino nacional. Determinado candidato. Você viu, teve o hino nacional no evento do Boulos. Teve os eventos do Pablo Marçal. Teve uma entrevista do Datena hoje, por esses dias, né? Sim. Que não foi... Então, assim, as coisas mudam na política feito nuvem. A rede social, aí sim, altera essa dinâmica, diferente de antigamente, que a eleição... Porque ela flui mais rápido Porque a eleição até 12, 14 era pautada... A pesquisa, a rede social já ultrapassou. Já foi... A eleição até 14 era pautada pelo velho horário eleitoral gratuito, que tinha 30 minutos e antes de 1998 tinha 1 hora. Então se fazia verdadeiros curta-metragem. Eu lembro das músicas. Eu lembro das músicas dos candidatos. E ele pautava. Então 80, o que mudava era do jeito Renato, que se discutia na televisão. A rede social muda todo mundo. Renato, você sabe qual é o desvio padrão da IA com relação a voto? Menos de 0,5%. Não, mas você falou como ela faz pesquisa? Sim. Ela não faz pesquisa, ela simplesmente monitora. Mas é isso track de monitoramento, mas isso não é IA. É IA. Isso é outra coisa. Total. Não, doutor, só deixa eu voltar aqui para a pauta, porque senão a pauta vira inteligência artificial. Eu uso isso. Não é a pauta do programa. Você vai ser pressionado. Doutora Juliana, a senhora quer falar alguma coisa a respeito dessa questão de amostragem, das pessoas falarem, olha, eu nunca fui pesquisada, nunca me pesquisada, nunca me ligaram. Então, eu acho que eu já escutei... Eu tenho uma história interessante. Aqui depois da doutora, eu gostaria de trazer uma história interessante. Tem muito fluxo aqui na Paulista. O cara que fala que nunca foi, aqui tem toda hora. É só porque ele não andou na Paulista. Então você que quer participar de pesquisa, vem para Paulista. Fluxo. Quem faz fluxo? Eu acho que além de olhar a pesquisa, talvez seja interessante as pessoas que tenham contato e venham, de repente, a utilizar aquela pesquisa, entender a metodologia, entender a transparência, entender os critérios ali utilizados. Porque eu acho que não é habitual. A pessoa olha o retrato, talvez ela investigar e a fundo, porque são interessantes, né? Os critérios, você entender. Eu pesquiso muito sobre democracia também. E que também tem índices democráticos de cada país. Eu adoro ir olhar para saber quais foram os critérios ali utilizados para você realmente medir o nível de uma democracia. Então, eu acho que essa seria aí a minha... O que eu queria dizer é que, pelo senso comum, eu também me incomodava com essa história de quantos eleitores foram pesquisados. E eu vi um percentual, eu não lembro se foi na Folha, no Datafolha falando, mas que diz que é 0,00, são duas casas depois, não é isso? É que eu sou cientista social, eu tenho estatísticos no meu instituto, tá? Mas o percentual em relação ao número... Tem um número, tem um número X e tem fórmulas para você montar amostras. Então, isso me incomodava. Também, Perfeito. Então, isso me incomodava. Eu falei, caramba, será que realmente isso tem alguma relevância? E aí eu parei e pensei num outro exemplo. Sim, matemática. Alguém aqui conhece quem já ganhou na loteria? Não. Não, também não. E olha, toda semana alguém ganha na loteria nesse país. Mas o número de pessoas que ganhou na loteria
é pequeno em relação ao número de habitantes, aos 210 milhões. Isso não significa que não existem os ganhadores. Isso não significa que não existem os mas pesquisados. Então, para mim, assim, o meu espírito ficou tranquilo naquilo que a doutora falou, na hora que eu entendo que a pesquisa não é a bola de cristal. A pesquisa, ela revela uma tendência, uma amostra daquele momento. O problema é a pessoa acreditar que realmente a pesquisa, ali daquele dia, pronto, definiu a eleição. Esse é o... Depois, se eu puder contar um momento que eu tive de qualitativa, que eu mensurei um debate presidencial. Tá vendo? Eu estou te ajudando aqui, hein? Presidencial em determinado... Eu não quero atrapalhar seu tempo. Não. Eu quero que você fale disso só para a gente estar amarrando. Então, que eu descobri ali o que pode mudar em horas. Influencia as pessoas, principalmente quando a gente fala do voto útil, que é aquela pessoa que fala, olha, eu quero votar em alguém que tem possibilidade de ganhar ou de ir para o segundo turno. Então, de fato, influencia, né? As pesquisas, quando elas são divulgadas, elas já passaram pelo crivo da Justiça Eleitoral, né? Então, a Justiça Eleitoral já, de alguma forma, olhou... Não, passaram. É assim. Mas às vezes ela pode passar e ela pode ter problemas. Na verdade, o processo é assim. Precisa de requisitos para você registrar uma pesquisa. Então, existe critério. Não é algo que pode registrar de qualquer jeito. Então, existe um filtro ali, só que não existe uma verificação automática e de ofício da Justiça Eleitoral. Depende de impugnação. Mas uma vez impugnado, aí sim o tribunal vai perguntar, pode alterar? Pode alterar mesmo? Os partidos devem fazer essa fiscalização, né, gente? Sim, claro. É de interesse do adversário. Não entendem nada disso. Mas assim, os oponentes, claro que faz. Só que é uma coisa dificílima. 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 Você pode alterar? Pode. Você pode mexer em margem? Mas há bastante casos de impugnação e bastante decisões e jogar pro cara. Existem milhares de casos de pesquisa vitaminada, etc. Pra caramba, dá pra fazer? Dá. Mas tem o ponto final. Eu sou marqueteiro. O processo mas a gente não tá falando que as nossas pesquisas que a gente tem no mercado hoje... Não. Sou até registrados em... Eu vou dar uma linha pra você saber se a pesquisa é boa ou não. Registrado em grandes meios de comunicação grandes. Normalmente não. Sim. Eu posso afirmar. Talvez uma ou outra, não sei, mas normalmente não. O problema são as pequenas que aparecem em anos de eleição. Os institutos que aparecem absolutamente do nada no ano da eleição e ninguém conhece absolutamente nada. Que daí que a gente não tem prova, a gente... Que daí ele aparece do nada e ele faz números absurdos e você fazendo internamente, você está vendo que não é aquilo, que é muitas vezes para vitaminar o que ele falou e para colocar a gente assistiu... Mas os pequenos têm capacidade de influenciar, porque acho que os grandes só... Meu amigo, você tem um candidato... Veja, os pequenos têm capacidade de influenciar as eleições. Eu penso que o eleitor, ele vai receber pela televisão os números do Datafolha, do outro, ele fazer 500 mil jornais. E agora o cara fazer isso? Pegar um número de uma micro pesquisa, o cara fez 1 milhão de jornais jogando assim. Uma micro pesquisa tem uma capacidade grande de divulgação? Não tem noção. Deixa eu só deixar a doutora Juliana falar, que ela queria falar. Eu ia comentar que eu tinha olhado que em 2022 foram 383 pesquisas. Caramba! Quer dizer, então a gente está falando em controle, em fiscalização. Eu imagino que pensar em 383 pesquisas de abrangência nacional seja um desafio muito grande para você também estar, ainda que sejam os partidos, né, as pessoas envolvidas. Então, vou fazer aqui então uma pimentinha no final do bloco. Isso não pode então ser um facilitador ou motivo pelo qual, como a gente vem tendo um aumento das pesquisas e a gente não tem aí uma capacidade da Justiça Eleitoral de apreciar todas as pesquisas... Proibir. Não seria esse o motivo da gente ter aí tantas pesquisas, então, errando? Ou não tem nada a ver uma coisa com a outra, elas são sérias e estão errando porque a dinâmica é... Você tem 2, 3 tipos de erro. Tem o erro pelo erro, porque a pesquisa é ruim, mal feita. Você tem o erro proposital, que o cara às vezes tem um número e publica outro. E você tem as pesquisas que acertam, mas estão acertando a foto. Ela não tem nada a ver com o dia da eleição. Você tem contaminação de mostragem. Você tem contaminação do pesquisador. Eu estou falando das publicadas. Não, a interna raramente vai te errar. Porque as mais renomadas também erram. Entendeu? Não sei se é a questão da qualidade, porque as mais renomadas também erram. E não é Não erram, não? Não erram tanto assim. Que isso, Renato? Não, eu vou renomadas
chamada depende do que é. Agora, as que tem uma maior estrutura de pesquisa, uma estrutura operacional. Falar, por exemplo, eu acho muito perigoso uma pesquisa, vou falar um negócio aqui, mas eu vou dar nomes, mas é muito perigoso um instituto de pesquisa divulgar num grande órgão de comunicação e ter conta nacional de partido. Eu quero aproveitar também e já dar uma deixa para vocês. Mês de setembro a gente vai ter especial eleições aqui no Linha de Frente de final de semana. A gente já conversou com todos os candidatos à Prefeitura de São Paulo. Nós falamos com eles sobre o programa de governo e a gente vai fazer o mês de setembro inteiro dedicado às respostas dos candidatos. Nós vamos comentar aqui, analisar com grandes especialistas. Então você não perca a partir de semana que vem. Vamos voltar aqui para a Vaca Fria? Renato, você queria ter falado alguma coisa das eleições americanas naquele contexto todo? Eu lembro que eu te interrompi. Que agora os Estados Unidos começam já a usar a inteligência artificial, não é para o marketing, não é para a definição dos arquétipos, dos princípios. Isso é usado ali, né, há um tempo já. Mas ela começa a ser usada para pesquisas qualitativas. Alguns, principalmente a IBM, ali está desenvolvendo algumas ferramentas que você consegue, durante a qualitativa, além de saber o que eles estão falando, porque pode ser verdade ou não, e a gente colhe como fosse verdade, porque o que as pessoas falam, você começa a sentir uma série de emoções e sentimentos e começa, assim, a cruzar com os aspectos antropológicos regionais. Então, o sujeito do Alabama é diferente do sujeito da Califórnia, é diferente, né? Você tem formações diferentes, você tem realidades diferentes, mas você precisa alimentar esse ar de informações e quanto mais você alimenta, então está começando agora em pesquisas qualitativas, você conseguir cruzar a ação da qualitativa com diagnósticos mais completos, além do que o cara fala. É também baseado no perfil, no arquétipo, nas sensações, nas emoções, na fala, no tamanho na entonação da fala, na postura do cara, e a gente daí começa a cruzar. Porque muitas vezes o cara ali na qualitativa não está falando a verdade. Ele pode estar escondendo o que ele realmente acha, ou ele pode estar falando... Mas é louco isso. É louco. Por que alguém faria isso? Na verdade... Ele fala assim, eu pego muitos... Vamos lá, pegar eleitores no interior do Nordeste brasileiro. Ainda tem uma tradição muito grande de grandes oligarquias, de grandes homens poderosos, fortes ali. A gente faz um grupo. Daí as pessoas olham, a gente tem uma câmerazinha que a gente coloca para gravar os grupos, para entender, e o cara assim vai falar, o que você acha desse senador aqui, o cara? Ele não consegue falar, não, uma pessoa muito boa, né? Muito não sei o que. A hora que morrendo de medo, com a ação. Você tem milhões de coisas que a gente não consegue alcançar. No momento que você pergunta, você já contaminou a resposta. Deixa eu divergir mais uma vez. Por isso que a antropologia ela tem que entrar na análise dessas qualidades. Não adianta eu fazer a análise e jogar para os candidatos. Posso divergir mais uma vez? Tem que fazer o diagnóstico. Sim, Posso divergir mais uma vez? Na verdade, existe uma... O diagnóstico... democracia, não, nós estamos aqui num fogo cruzado. Existe uma diferença e eu sou completamente oposto ao pensamento e vou explicar o porquê. Na verdade, a inteligência artificial foi usada pela primeira vez nos Estados Unidos pelo Trump. A Cambridge Analytics mapeou todos os adultos americanos. Eles usaram a estratégia mais fuleira que tem, que são 5 grandes, que são as 5 características psicológicas básicas de... Marketing. Não, calma só um pouquinho, Renato. Minha vez. Marketing. Minha vez, Renato. Exato, mas assim... Não, eu falei do uso dela na pesquisa, não do marketing. Então, mas assim, para se fazer o marketing precisa da pesquisa. Total. Claro, mas qual foi a estratégia de marketing usada pelo Trump? Não se teve deepfake? Ele usou IA no marketing, é óbvio que usou. Se você me permitir, Renato, concluir, se você me permitir concluir, eles mapearam os adultos e separaram nos 5 grupos. Você tinha lá os aventureiros, o protetor e etc. O que eles fizeram? Fizeram conjuntos de anúncio. Por exemplo, a bandeira da porte de arma.
Para o aventureiro, eles fizeram um conjunto de anúncios dizendo que era liberdade, que ter arma era um direito, e etc. Pro protetor, que ter arma era um direito da gente proteger nossa família, e etc. Para cada um desses grupos, eles fatiaram, eles direcionaram o grupo de... Isso você está falando do diagnóstico, não é a aplicação da pesquisa, é o diagnóstico. É diferente, é o diagnóstico, concordo. O diagnóstico se foi feito em cima de pesquisa. Mas, cara, não é a execução da pesquisa. Total. É o diagnóstico da pesquisa. É que eu escrevo depois de executar a pesquisa. Eu concordo com você, eles fizeram isso no diagnóstico. Mas eu queria voltar aqui para a questão da pesquisa. E aí eu queria só passar aqui uma pergunta para o Renato. Renato, você está falando tanto de antropologia, que o sujeito de Minas é de um jeito, do Piauí de outro. Dá para você trazer para a gente aí alguma descrição? Como é que é o perfil dentro da antropologia do eleitor paulista? Paulistano, você quer o paulista? Paulistano, desculpa. Paulistano. Porque muda. Assim, paulistano. Pode ser o paulista você vai fazer, eu não vou fazer um fecho aí antropológico muda do que de paulista para paulistano. É, a capital, né? Não, eu sei, mas... Você quer o estado? Não, mas chega a ter essa mudança, é isso? Muito diferente. São Paulo do interior é um estado formado por duas bases ali, o caboclo e depois a imigração. Do italiano principalmente, majoritariamente, e do italiano que veio antes da Segunda Guerra. Então ele veio com uma outra lógica. Não é a lógica da Itália pós-Segunda Guerra, é uma lógica da Itália antes da Segunda Guerra, que dava certo algumas questões ali. Então, aí, primeiro essa lógica que é bem diferente, a lógica do lavoro, do trabalho, uma coisa mais à direita ali das coisas. A capital, ela, aos poucos, ela foi se transformando. Ela, inicialmente, ela é formada pelos jesuítas, depois ela vem com o caboclo, depois com os paulistas tradicionais que vieram dessa formação dos 3 primeiros séculos, depois a formação da imigração, dos italianos, dos árabes, dos japoneses, que vieram ali no início do século passado, que viveram até a metade do século passado na classe média baixa e eles passaram a partir da década de 60 e 70 para a classe média alta e hoje parece que a pirâmide mistura-se. Então, a elite paulista era uma coisa até os anos 70, 60, hoje ela os imigrantes eles conseguiram chegar. Então, a classe média paulista ela é conservadora, ela é baseada na ética do trabalho, é uma lógica muito americana. Paulistana. 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 Então vamos falar do paulistano. A classe média paulista é uma classe média, primeiro eu falei elite, né? A elite hoje é uma mistura ali do paulista originário com os imigrantes. Desculpa te interromper, mas os nordestinos também, Também, claro, se acenderam. É um grupo considerável. Considerado na imigração aqui. Muito considerável, mas ele está muito localizado na classe média e nas classes mais baixas. A classe média paulista é uma classe média que veio muita gente do Brasil todo, a partir dos anos 80, estudar aqui, do sei o quê, pessoas atrás das oportunidades, que trabalho diário. E as massas que elas foram crescendo na periferia da cidade. Diferente, por exemplo, do Rio de Janeiro, que ela é misturada ali por causa da topografia da cidade. Na capital, ela está ali concentrada até pelo crescimento nessas franjas, principalmente da Zona Leste e da Zona Sul, as periferias, ok? O eleitor da periferia é o eleitor brasileiro originário, que a gente chama. O brasileiro oriundo ali das desigualdades sociais ao longo dos anos, da transição da fase da Brasil colonial de uma maneira desordenada, estão fora dos bolsões. Ele é muito preocupado com a questão social, mas ele é desconectado da questão política, muito diferente, por exemplo, das classes mais baixas do Nordeste, que são conectadas na política. Sim. Então, ele é desconectado. Então, o indeciso, vamos lá para as pesquisas, está muito nessa franja sempre. E as pesquisas vão errando, porque ele não define, porque não chega. Essa periferia os caras querem fazer sua rede social e não chega nessa franja. A rede social, ela não é ligada, ela até chega, mas o cara não lê política. Então, na hora H, para quem cresce aqui, normalmente são candidatos à esquerda. Então, normalmente, eles podem ali crescer no final, a tradição paulistana, eu falo, tá? Sim, então, você tá falando paulistano. Esse é um dos arquétipos. Ele pode ter um voto à esquerda, mas não é a esquerda ideológica, é a questão social.
presidente Lula, ele consegue agradar esse corte. A Marta teve grandes votos nesse corte. Erundina, o Maluf teve grandes votos nesse corte, porque tinha um governo muito voltado para essa questão da leve leite, paz, não sei o que, independente de ser direita ou não. É muito ligado ao existencialismo, essas manchas. A classe média paulista ela é muito exigente nos serviços. Então, o serviço de saúde, de educação, aonde chega, então... Você vê aí a disputa, né? Marçal, você vê até pelo corte, Nunes e Boulos. O Boulos, claro, ele tem um negócio dos costumes também, que tem uma parte da classe média alta que é progressista, mas a grande maioria da classe média alta paulistana é conservadora. Entendeu? Então você tem o arquétipo do conservador mais velho, que é o imigrante, filho daqueles imigrantes, neto daqueles imigrantes. Você tem uma mancha de jovens de 30, 25 a 50, a 45 anos, que vieram trabalhar em São Paulo, que têm um emprego, que lutam, que estão naquela classe média, que está preocupado com o ônibus, de qualidade, com o metrô, com a educação, com a saúde, que não consegue pagar um plano de saúde, se socorre ao sistema SUS, entendeu? E você tem essa massa baseada nessa questão do poder de consumo e do assistencialismo. Então você tem esses três arquétipos, exatamente muito parecido com os três candidatos. Claro que esses três candidatos estão orbitando em todas essas classes. Justificaria o motivo pelo qual esses três estão na frente. É muito assim, eu acho que essa classe média alta pode se identificar com o Marçal em grande parte, mas também acho que a periferia, os jovens podem se identificar com ele. Eu acho que o Nunes conversa muito com essa mancha da classe média através dos serviços. Ele é o prefeito, então ele contando a história ali do que ele está fazendo, continuação do governo Dória Covas, entendeu? Ele não vai falar Dória porque existe uma rejeição muito grande, mas a continuação do governo Covas é o que ele está fazendo. E o Boulos, que originalmente ele vem dessa esquerda progressista, que é mais localizada nos jovens e na classe média alta, mas isso por per si ele não garante uma eleição em São Paulo. Então ele precisou orbitar nessa grande franja, cruzando ali, tanto com o apoio do atual presidente Lula, que vai muito bem na periferia, teve resultados muito significativos na periferia, e a vice dele, que a Marta Suplicy, que tem uma legião ali de admiradores na periferia da Leste e da Sul por causa do bilhete único, de tudo aquilo que da época do governo era 41 céus, tudo isso. Então o embate é muito equilibrado, né? Vamos ver agora se o Marçal vai roubar o Bolsonaro, vai roubar esse eleitorado do Bolsonaro. Bela análise. É isso. Muito boa. Gente, a gente fez uma matéria e eu quero passar ela, o povo falando dos problemas da cidade de São Paulo. Então vou passar para a gente discutir um pouquinho essas entrevistas. Vamos lá? Eu acho que a condução, os buracos da rua, porque por sinal eu tenho um buraco em frente à minha calçada há 6 meses, dá para tirar o carro nas costas para poder sair. Normalmente segurança, que acho que está cada vez mais difícil a gente andar seguro nas ruas de São Paulo, não só durante a noite, mas durante o dia também. Uma das regiões mais precárias, centro de São Paulo. Hoje em dia eu acredito que seja a situação da saúde e da educação, né? Que conta bastante. Principalmente para o pessoal que não tem condições de medicamento, de ter um convênio médico. Eu acho que a saúde e o transporte. Eu acho que principalmente o transporte, eu como trabalhador, eu enfrento diversos problemas diariamente, na ida, na volta, cerca de 2 horas ou até mais. E isso influencia bastante, né, no dia a dia. Você tem menos produtividade, menos tempo no seu dia para aproveitar. Entre segurança, saúde e educação, o que você acha que tem que ser melhorado, ainda mais melhorado do que tem hoje? Educação. A educação tem que ser primordialmente. Acho que em primeiro lugar fico com a saúde, sim. A saúde e depois a educação. Olha, eu acho que a saúde e as calçadas, as ruas. Acho que segurança pública. Eu tenho acompanhado jornais e você vê uma notícia pior a cada dia. Então é algo a ser melhorado também.
Gente, vamos descobrir qual é a rua dessa senhora e vamos pedir para asfaltar a rua dela. Eu fiquei preocupada com ela. Obrigada, viu, a todos que cederam aí, atenderam os nossos repórteres, mas fiquei preocupada com ela, tadinha. Um buraco lá na rua dela, temos que descobrir. A produção depois me fala qual é a rua que eu vou cobrar dela, aqui no programa, até porque, como dizia o doutor Túlio, uma das maiores causas de problemas de saúde com os idosos são as quedas, especialmente em buracos nas calçadas ou ruas. Em março, nós fizemos um programa aqui, um especial no mês todo de março, falando dessas questões todas que podem ser pauta de programa de governo, e falamos, inclusive, da questão da zeladoria das calçadas e das ruas, por conta disso. Tem impacto na saúde até. Para quem está na terceira idade, né, mais idoso, é muito complicado andar na cidade de São Paulo. Vamos combinar que é um teste... É um desafio. É um desafio, né? Uma aventura. Inclusivo também, né? Inclusivo. Também com as pessoas que eventualmente pouco adaptada, né? Poucos adaptadas, né? Muito poucos. Inclusive, nós também tivemos um programa sobre isso, sobre terceira idade, e foi bacana a senhora, você, né, vocês meio de chamar de senhora, você falar sobre isso, porque alguns lugares, apesar de ter acessibilidade, mas está mal conservado. Então, você tem ali mato, tem buraco, e não tem como a pessoa passar com uma cadeira de roda e etc, né? Então, é muito interessante isso. Mas você dizia que ali as pessoas que responderam estão dentro desse estereótipo que você tinha muito dentro da cidade, análise, né? dessa lógica ali, claro, bem dentro mesmo. É isso. Os serviços, eles existem na discussão. Claro que questões ali emocionais ali vão entrar durante a eleição, mas a discussão, esta eleição de prefeito é uma eleição muito que se discute cidades, né? Sem dúvida. Agora, uma cidade como São Paulo, né? Posso colocar de novo um elemento aqui? A sua análise antropológica foi brilhante, foi uma aula. Mas será que não existe também um outro elemento, além da antropologia, que é fundamental, e eu tenho visto muito acontecer em São Paulo, que é a insatisfação com o sistema? Porque São Paulo, você vê um candidato, por exemplo, como o Dória, que nunca tinha sido candidato, com o slogan: eu sou administrador, não sou político. Ah, então ganhou a eleição no primeiro turno. A primeira vez na história de São Paulo que alguém ganha no primeiro turno. Agora o Pablo Marçal, a mesma linha. Eu não sou político, eu não quero isso. Outsider, né? Aquele cara que vem... Não existe uma revolta, então, para concluir, não existe uma revolta, às mundial, vezes... Tá? Não, mas sim, e aqui na cidade de São Paulo, de falar assim, eu não quero votar em político. Isso, para além da antropologia, também não é um elemento... Isso é antropologia pura. Isso é um fenômeno nacional. Sistêmico, é mundial. Nacional. Ah, tá, não, mas não é das características étnicas de cada grupo que veio para São Paulo, eu digo. É uma questão que pega o imigrante italiano, pega o morador da Zona Leste, da Zona Norte. Você tem Amon, 23 anos, com grau de autismo, foi o deputado federal. Manaus. Possivelmente vai ser o deputado federal por Manaus. Deputado, 23 anos. Está disputando. Está ali pau a pau com o atual prefeito. Possivelmente vai ser eleito. Isso é um exemplo. Você tem vários exemplos no Brasil. Cidade de Manaus. Ele já é deputado federal. Mas ele é fora do... Ele é aquele tipo de... Ele é o deputado fora do sistema. Ele foi vereador, 2 anos, virou o deputado federal mais votado da história do Amazonas. Que bacana. E agora é candidato a... O doutor está falando uma coisa, mas antes, do ponto de vista antropológico, tem um sentido. O rompimento sistêmico está acontecendo na Europa, o movimento 5 estrelas na Itália, a direita francesa, na Inglaterra, o Brexit foi um caso alguns anos atrás. O Trump é um rompimento de sistema. Ele é um rompimento, de uma maneira ou de outra, mesmo sendo um supercapitalista, ele é um cara... Mas eu acho que tem a direita e a esquerda. Assim como o Obama foi um rompimento, porque o sistema era a direita, né? O próprio Lula no Brasil... Não tem direita e esquerda. Não, tudo bem, mas tem mais progressista e mais republicana. Então, lá a faixa direita e esquerda é menor que aqui. Mas cansado com o sistema mais à direita, vamos chamar assim. No Brasil, o Lula também.
O Lula também é um cansaço contra aquele sistema. Então, eu acho que oscila. Eu diria que é antissistema, não tem a ver com a direita e com a esquerda. Existe uma crise na política e na identidade existe. A rede social acelerou demais esse processo, ok? Porque aí você começa a conhecer milhões de coisas e... Ela deu voz. Ela tem um lado... pessoas, o lado positivo e negativo, né? Também as teorias malucas ali aparecem, mas agora, ao mesmo tempo também... Juliana, uma questão que é muito séria na cidade de São Paulo e que vai pesar também, e aí eu não sei onde entra na antropologia... Não, mas não precisa ser só antropologia. Mas quero falar com você sobre isso. É a questão da população em situação de rua. Né? A gente tem um aumento muito expressivo em São Paulo. Isso será tema em setembro. A gente fez essa pergunta aos candidatos, mas eu queria também te ouvir um pouco sobre isso. Se isso é algo que pesa na hora de votar. A gente consegue ter esse olhar, essa empatia e pensar nisso para votar num candidato que traga uma solução para isso? Acho que não estaria entre os temas mais fortes na hora do candidato manifestar o seu voto. Mas acho que é uma preocupação relevante para que seja considerada na hora de manifestação do voto, por conta da importância, né? E o que você falou, o cuidado com esse grupo de pessoas. Então, quando acontece o deslocamento desse grupo de pessoas de um lugar para o outro, as pessoas já voltam a falar, a discussão ela volta, incomoda. E quando você entra e se anda na rua e vê o aumento, que eu acho que é muito grande. É visível. Sim, principalmente depois da pandemia do Covid. Sim, eu acho que é um elemento importante para São Paulo. Mas é um elemento... Agora, não sei se é um elemento para o eleitor. Mais importante. Eu vou te falar que eu fiz uma qualitativa muito grande no primeiro semestre aqui em São Paulo, porque ela cruza com a segurança pública. Ótimo. Ela é motivo de segurança pública. O Datafolha lançou uma pesquisa onde 23% do eleitor paulistano tem a segurança pública como o maior problema que ele quer ver resolvido. E o problema da rua... Para quem está na região, de um modo geral. Não, porque o negócio da rua não é só mais a questão do morador de rua. Você tem também cracolândias, você tem pessoas ali andando, pequenas cracolândias, não é só a cracolândia do centro, mas tem pequenas cracolândias por São Paulo, uma sensação de insegurança noturna absurda, e a que vocês até colocaram, a deteriorização do centro. Sim. Isso aparece demais em qualitativos aqui em São Paulo. Sim. Aparece até uma questão que é muito curiosa, que é a questão da organização e do cheiro do centro. Que é uma coisa que eu nunca tinha ouvido. As pessoas falam que o centro está cheirando mal, que ele está vazio, que sempre foi um formigueiro, o centro de São Paulo, né? A gente cresceu em São Paulo vendo aquele centro formigueiro, mas muita coisa fechada, muita transferência da cidade ali, do centro, foi muito para outras regiões. Eu conheço um caso, sem indicar nomes do que se trata, mas que houve o deslocamento exatamente por conta da questão de segurança. Exato. As pessoas estavam reclamando de chegar ao local. Esvaziamento do centro. E aí tiveram que mudar para um local que ficasse mais acessível, mais seguro. E você sabe que do ponto de vista sociológico, a questão do centro para as cidades, e São Paulo tem um centro pujante, antigo ali, é muito importante, é um símbolo ali de que a cidade realmente, do ponto de vista de segurança, está um pouco caótica e desorganizada. Porque em cidades, a primeira coisa que as pessoas sentem é o ambiente do centro. Mas isso há muitos anos, né? Eu morei ali na Bela Vista, centro, pós-Covid, perto do Terminal Bandeira, e ali sempre foi complicado, tinha um albergue. Mas cheio, né? Hoje é vazio, né? Hoje eu não posso... Falo pela classe jurídica, por exemplo. Os grandes escritórios de advocacia, todos eles, até a década de 90, era lá, né? Quando eu me formei, eram lá. Todos eles abandonaram ali, são raros os que permaneceram. E eu lembro do meu pai, paulistano, que falava para mim que quando meu avô falava para ele, vamos ao centro, ele falava, vamos para a cidade, verdade, meu pai falou. E o senhor coloque terno e gravata. É verdade. Para você ver o que era o centro de São Paulo na década de 60, 70. É um glamour, né? É um glamour. Absurdo. E infelizmente o centro hoje está realmente degradado. E é algo que eu acho que machuca o sentimento do paulistano, né? Porque ele quer ver a cidade dele cuidada. Qualitativamente e o motivo de orgulho do paulistano seria o centro. O centro de São Paulo Você tem ali a Estação da Luz.
Pois é. Você tem a Catedral da Sé, Sim, né? O próprio Tribunal de Justiça, que é tombado, um patrimônio tombado. Pois é, o Largo São Francisco. O Largo São Francisco. E está tudo realmente abandonado ali, né? Está bem ruim. Mas, voltando, né, Renato, então, a população em situação de rua, assim como a segurança pública, é um tema que, de fato, vai determinar o voto do eleitor. Pode determinar, mesmo não sendo competência direta ali da prefeitura, né? É uma competência do Estado, principalmente, mas ele afeta demais em São Paulo, sim. Os índices de descontentamento são muito grandes. São Paulo é grande São Paulo, a gente percebe. Então, minimamente, eu sei que não é a competência, a polícia não é do prefeito, mas minimamente tem que ser... Você diz em relação... à competência... Mas ali do crime? Sim, eu acho que tem que entrar na discussão da prefeitura ao fortalecimento da guarda... Tem uma visão jurídica que foge um pouco dessa... Eu falo por causa do controle de polícia, claro, segurança. É porque a lógica clássica que todo mundo, via de regra, entende é que a segurança pública é papel do Estado. Sim. Mas não é bem assim, se olhar profundamente. Porque a segurança pública é uma atividade multifacetária que envolve uma série de medidas, por exemplo, ocupação de espaços públicos. Não é necessariamente só o Estado, o município deve fazer e isso é importante para a segurança. Até mesmo as guardas municipais, pela lei federal, têm muito mais o poder de polícia mesmo do que existia antes. Pode prender em caso de flagrante, então são armadas. Então não é bem... acredito eu que seja só competência do Estado. É importante. Pessoal, eu quero agradecer demais a participação de vocês. Passou depressa, né? Correndo, a hora passou. Quero de novo lembrar o pessoal de casa que esse tema da segurança pública é o primeiro tema que a gente vai mostrar para vocês as propostas dos candidatos no próximo Linha de Frente de final de semana. Então eu conto com todos vocês aí de casa. Agradeço demais, uma semana muito abençoada para todo mundo e até semana que vem. Tchau! A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.